Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Um evangelho que eu considero maravilhoso. Meus irmãos, esse evangelho é profundo, profundo. Ao longo da série, vocês vão constatar isso comigo. Amém? Não desanimem, porque essa série vai ser longa. Não olhem lá o título, né? Evangelho de João, parte, 60, 70, que é mais ou menos a duração dessa série. Eu acho que vai durar mais ou menos isso. Uns 60, 70 partes, dependendo até mais. Mas cada gravação é um tema diferente, cada gravação é uma porção das Escrituras. Nós vamos conectar com muitos textos da palavra e eu creio que Deus vai falar profundamente ao nosso coração. É interessante, né? Porque a primeira parte da série teve 110 visualizações, a segunda 80 e pouco, depois vai caindo, né? 70, 50, 40, 30. É impressionante como a gente tem essa tendência carnal de não prosseguir com algo que nós começamos tão bem. Então, peço aos irmãos que não desanimem com a série, permita que o Espírito de Jesus revele aos seus corações as profundezas do Pai. E nesse Evangelho de João, nós vamos aprender muitas verdades. Amém, queridos? Então vamos lá. Verso 43, vamos dar continuidade aqui. Capítulo 1, verso 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Tudo apontando para Jesus, né, meus irmãos? A palavra de Deus toda apontando para a obra de Jesus na cruz. Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Então, queridos, os judeus, eles tinham essa discriminação. Nazaré foi uma cidade muito pequena mesmo. Eu comparo ela como se fosse uma comunidade bem simples nos nossos dias. E a nossa tendência é olhar para as aparências externas. Mais para frente, o Senhor Jesus fala para os fariseus: não julguem pela aparência, mas julguem pela reta justiça. Porque eles estavam menosprezando Jesus, porque ele veio de Nazaré. E Natanael lhe falou isso: pode vir alguma coisa boa de lá, de Nazaré? Então é importante, queridos, que Deus ele nos escolhe independente de onde nascemos, independente da nossa condição social, financeira. Ele está à procura de corações inteiros para com Ele. Seus olhos passam por toda a terra procurando aqueles cujo coração são inteiros para com Ele, para que Ele possa se manifestar. Então nós temos que entender isso, que Deus nos fez nascer onde nós tínhamos que nascer. E ali nós temos que ser fiéis ao seu chamado na nossa vida. Então cada um de nós tem um chamado. Então, independente da nossa condição, Deus quer nos usar. E eu anotei esse texto aqui muito interessante de Paulo para os gregos, para os coríntios, uma cidade rica, uma cidade próspera. Mas olha só como é que ele fala dos coríntios. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, vocês, nem muitos poderosos, vocês também não eram poderosos, nem muitos de nobre nascimento, você não nasceu em berço de ouro. Olha só, e Deus te chamou assim mesmo. Pelo contrário, olha só mesmo como o apóstolo Paulo coloca. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele pode estar associando sim a Cristo, que veio de Nazaré, um homem simples, mas poderoso em palavras e em ações. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim
de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, do Pai, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus, o Nazareno, que saiu de uma cidade humilde, ele foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. E nós somos seu corpo. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, queridos, nós não medimos uma pessoa cheia do Espírito por aquilo que ela é do lado de fora, pelo status dela, pelo dinheiro que ela tem, pela condição social que ela tem. Não. Nós não devemos julgar pela aparência, e sim pela reta justiça. Não estou dizendo aqui que Deus não pode usar uma pessoa rica, uma pessoa de nobre nascimento. Claro que ele pode, ele usa qualquer um. Mas isso não deve ser o nosso foco. Então, Natanael já estava menosprezando Jesus, porque ele não conhecia Jesus de fato, porque ele viu que aquele homem de Nazaré, uma cidade pacata, simples, pequena, humilde, ele jamais imaginava que dali sairia o Rei dos Reis. Amém, queridos? Vamos continuar aqui, verso 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Queridos, essa porção aqui, do verso 47, e nós vamos emendar com João capítulo 2 até o verso 12. Então, João 1, verso 47, até João capítulo 2, verso 12, nós vamos ficar um tempo aqui meditando sobre essa porção. E nós vamos ver quanta revelação temos aqui. É maravilhoso, querido. O livro de João ele é perfeito. O Espírito Santo planejou esse evangelho após João ter saído da ilha de Patmos para complementar, né, os outros 3 evangelhos de forma tremenda. É um ângulo maravilhoso, queridos. João é tremendo. Infelizmente, Satanás tem usado muitos ministros de Deus para poder menosprezar o evangelho de João. Vocês acreditam? Tem pessoas que estão pregando em nome de Deus, falando que João é o evangelho porco, um evangelho que não deveria estar na Bíblia, um evangelho dos romanos, um evangelho da carne. Satanás, ele é sutil, meus irmãos. Muito cuidado. Aí ele continua então, vamos lá, verso 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, Natanael, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. E no verso 49, então, exclamou Natanael, ele ficou perplexo: Mestre, tu és verdadeiramente o prometido, o ungido do Senhor, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, você creu? Pois maiores coisas do que estas verás. Maiores coisas do que estas verás. Claro, Jesus operou sinais e maravilhas, mas aqui dentro desse contexto, os irmãos vão entender que estas coisas, melhores do que estas, que ele está falando acerca do casamento da igreja com Jesus. Na ocasião da sua volta, coisas grandiosas nós veremos, se formos como Natanael, sem dolo, andarmos em santidade, em obediência. Nós vamos conectar com o casamento de Caná da Galileia, nós vamos entender a profundidade. Estou pedindo graça para Jesus, para que eu possa expressar essas revelações, para que os irmãos possam compreender. Aí ele continua: E acrescentou, verso 51, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós vamos meditar acerca disso. Então, continuando o mesmo contexto, olha só como começa o capítulo 2. Meus irmãos, a Bíblia não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Isso foi feito pelo homem para facilitar a nossa pesquisa, tá bom? Então, isso aqui é uma continuidade, é o mesmo contexto. Então, Jesus falou para Natanael que ele veria coisas maravilhosas e ele veria o Filho do Homem. Aliás, ele veria o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
Está falando acerca do casamento, da volta de Jesus. Meus irmãos, aí ele continua no capítulo 2, verso 1. Olha o detalhe. No terceiro dia, vocês vão entender. No terceiro dia, houve um casamento. Meus irmãos, foi tudo planejado pelo Espírito do Pai, conduzindo Jesus àquele discurso com Natanael. E no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Casamento do Senhor com a sua igreja. Nós vamos entender tudo isso. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Queridos, isso aqui está falando acerca de escatologia, vocês vão entender. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Façam tudo, sejam como Natanael, não há dolo, um verdadeiro israelita. Permaneçam, perseverem em praticar o bem. Estes que perseverem em praticar o bem buscarão e alcançarão glória, honra e incorrupção. Essa é a vida eterna definitiva. Façam tudo o que ele vos disser para que vocês possam experimentar do melhor vinho. Vocês vão entender isso. Nós vamos ficar focados nessa porção aqui. Não sei se vão durar 2, 3, 4 partes. Amém? Aqui apenas uma introdução. Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, meus irmãos, a água, que é o símbolo do Espírito Santo, do Pai e do Filho unidos, da manifestação do Pai e do Filho, as águas que nos purificam, as águas que também simbolizam a palavra de Deus, que precisa ser praticada, né? Luz para o nosso caminho, vereda como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até a plena claridade do dia, até a volta de Jesus. Meus irmãos, olha só, vamos deixar Deus falando ao nosso coração. Então, enchimento, enchei-vos do Espírito. As 2 testemunhas cheias do Espírito no tempo do fim, na última semana de Daniel. Olha só, para que Jesus possa buscar a sua noiva sem mácula, nem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então enchem de água totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, um vinho que é melhor do que o primeiro, coisas melhores vocês vê, coisas grandiosas você verá, Natanael. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não vamos perder a conexão. Então, tendo transformado a água em vinho, Jesus transformou a água em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E no verso 12, Jesus, ele desceu para Cafarnaum depois com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Então vamos dissecar aqui aos poucos, meus irmãos, essa porção maravilhosa. Então Jesus falou para Natanael que ele era um homem, um verdadeiro israelita, em que não há engano, em que não há dolo. Ou seja, que teme a Deus, que guarda os seus mandamentos. E nós vimos aqui, para Jesus transformar água em vinho, os serventes tinham que fazer tudo conforme ele havia ordenado. Então, no verso 51, ele falou: você se surpreendeu, Natanael? No verso 50, né? Porque te vi debaixo da figueira e você creu? Pois coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: em verdade, verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E onde está escrito isso, meus irmãos? Em Gênesis capítulo 28. Jacó, ele estava fugindo do seu irmão Esaú,
uma conexão da igreja fugindo para o deserto no tempo do fim. Podemos conectar desta forma. E Deus protegendo a sua igreja da perseguição do anticristo. Não estou ficando louco, meus irmãos. É a revelação que Deus me deu dessa porção. Então ele partiu, Jacó partiu para fugir do seu irmão. E ali ele deitou, fez de uma pedra o seu travesseiro e sonhou. Vamos ler aqui a partir do verso 10. Gênesis 28, a partir do verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa escada é Jesus. Perto dele estava o Senhor, o Pai, e lhe disse, através do Filho, que é a porta-voz do Pai: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. Essa palavra descendência aqui é a mesma palavra que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 3 ou 4, não me lembro o capítulo agora, de que essa descendência prometida para Abraão, Isaque e Jacó é Cristo. Cristo é a semente. Essa palavra aqui, na verdade, no original hebraico é zerá, semente. E não se assustem, essa semente tem o sentido de espermatozoide, uma vida que é gerada. Cristo foi o primogênito dentre os mortos, primícias dos que dormem e dos que serão glorificados na ocasião da sua volta. Então aqui, queridos, eu darei para você esta terra, a ti e a tua descendência. E a descendência é Cristo. Então Jacó não recebeu a promessa em vida. Nós vamos entender isso ao longo dessa meditação aqui, dessa porção. Então essa descendência é Cristo. Lembra que Jesus falou em João 12, quando os gregos queriam falar com ele, ele falou: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a hora dos gentios. Mas, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficaria ele só, mas se morrer, dará consigo muitos frutos. Então, através da minha morte na cruz, eu vou trazer de volta as 10 tribos que haviam sido dispersas por entre as nações, que se misturaram conosco. Então, nós, gentios, fomos enxertados na boa oliveira. Fomos adotados de forma antinatural na boa oliveira. E hoje, nós somos filhos legítimos de Deus, porque a raiz, a seiva dessa raiz, a vida dessa raiz está em nós. Nós estamos conectados em Cristo Jesus. E hoje em Cristo Jesus não há mais diferença entre grego e judeu, ou seja, entre judeu e o resto do mundo. Espiritualmente, nós somos parte dessa descendência. Agora, essa descendência, hoje nós estamos experimentando o vinho inicial do casamento de Caná da Galileia. Nós ressuscitamos com Cristo, nós somos um Espírito com Ele, recebemos as primícias do Espírito. Hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o melhor vinho para o final, o que havemos de ser, o casamento definitivo. Meus irmãos, que revelação maravilhosa. Essa parte de Jesus aqui falando acerca da escada. Aleluia, meu coração está alegre por essa revelação. Então, a terra que está deitada eu vou te dar, a tua e a tua descendência. A descendência é Cristo. Cristo tem um corpo, somos nós. A palavra de Deus diz também em Hebreus 11 que sem os antigos, aliás, sem nós, os antigos não são aperfeiçoados. Então é uma igreja que está crescendo, é um edifício. O templo do Senhor está sendo construído para a morada de Deus em espírito, meus irmãos. E quando essa igreja for totalmente edificada, as portas do Hades, no mundo dos mortos, não prevalecerão contra a igreja. Todos que morreram nessa esperança sairão daquele lugar. Amém? E os que estiverem vivos na ocasião da sua volta serão transformados para juntos serem arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares e desceremos com ele. Então, Jacó ele não recebeu essa promessa em vida, porque essa promessa se referia à tua descendência. E o apóstolo Paulo nos diz que a descendência é Cristo Jesus.
Por isso que Natanael, por ter sido um homem de dolo, um homem sem dolo, um homem temente a Deus, ele verá nesse dia. Mesma coisa, meus irmãos, se nós formos homens sem dolos, andando em santidade até o fim, perseverando até o fim, praticar os mandamentos, fazendo tudo o que ele mandar, nós veremos o melhor vinho. Vocês estão conseguindo compreender o texto escatológico que estamos meditando aqui? Verso 14. A tua descendência, olha aí, tua semente, Jesus e a igreja, será como pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, para toda a terra. E em ti e na tua descendência, Jesus, meu Deus, e a igreja serão abençoadas todas as famílias da terra, judeus e o resto do mundo, unidos em Cristo Jesus, as 12 tribos dispersas por entre as nações. Vamos meditar também sobre as 2 casas de Israel nessa porção aqui. Verso 15 de Gênesis 28, para explicar essa porção. Em especial no verso 51 de João 1, em que Jesus falou que ele veria o Filho do Homem descendo, que ele veria os céus abertos e os anjos de Deus descendo, subindo e descendo sobre o Filho do Homem, conectando com esse texto de Gênesis 28. Verso 15, eis que eu estou contigo. Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o cumprimento dessa promessa, de vermos, de fato, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, e com miríades e miríades de anjos, e aí a terra recebendo o Rei dos Reis. Ai, meus irmãos. E te guardarei por onde quer que fores, e farei voltar a esta terra transformada, renovada pela volta de Jesus. Eu já estou dando aqui a revelação. Porque não te desamparei até cumprir eu aquilo que hei de referido. Eu não vou te desamparar, ou seja, eu não vou deixar de cumprir aquilo que eu te referi, em que na tua descendência, que é Cristo e a sua igreja, você vai receber essa dádiva. Por isso que no final Jacó fala, de tudo que tu me deres, desse futuro que eu vou receber, eu vou te dar o dízimo. Nós aprendemos que os dízimos são a igreja, somos nós. Jesus Cristo foi o grande trigo que caiu na terra, mas brotou da terra, ressuscitou, trazendo consigo os dízimos, os frutos da terra. Ah, meus irmãos, Jacó não possuiu a terra em vida. Nós sabemos disso, já falei isso para os irmãos. Mas ele possuirá no milênio. Tá? Mas vamos, na próxima gravação eu vou falar mais sobre isso. Verso 16. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar. É o quê? A casa de Deus, a porta dos céus. Através da casa de Deus, a porta dos céus se abre para nós, queridos. Porque Jesus Cristo, ele adentrou o santuário, ele rasgou de cima a baixo o véu que nos separava, e hoje nós temos ousadia para acessar o trono de Deus. Nós temos acesso ao Pai por um Espírito que é Jesus. Meus irmãos, que tremendo! Então nós somos a porta dos céus está na casa de Deus. Então nós temos, vou falar de novo, nós temos acesso livre ao trono da graça. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós somos um Espírito com Ele, nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas é ainda apenas as primícias do Espírito, ainda não se manifestou o que havemos de ser, o melhor vinho está para o final. Aleluia! Verso 17, verso 18. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra, essa pedra é Cristo, a pedra de esquina, o fundamento desse edifício. Tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, pedra principal, sobre cujo topo entornou azeite, profetizando acerca da unção que Jesus receberia do Pai, porque Deus ungiu a Jesus, a pedra, de Nazaré, olha aí, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, de onde Natanael falou, pode vir coisas boas de Nazaré? Pode!
O Salvador do mundo vem de lá para confundir os sábios. Usou as coisas loucas deste mundo, as desprezadas, para confundir as fortes. Aleluia. Com o Espírito Santo, com o próprio Espírito do Pai e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Pai era com ele. Olha só, meus irmãos, as conexões. Então, ele ungiu aquela pedra, entornando azeite, a unção sobre ela. E nós somos pedras vivas desta pedra, dessa construção. Né? Cristo é o fundamento, é a pedra angular de esquina. Verso 19. E ao lugar, cidade em que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Então aquela cidade se transformou em Betel. E quem é a cidade de Deus? Um rio, cujas correntes, olha aí as águas de Caná da Galileia, cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Nós somos as moradas do Altíssimo. Jesus preparou o lugar. Aliás, Jesus nos preparou o lugar. Esse é o contexto certo, né? A palavra certa de João capítulo 14. Jesus nos preparou. Ele não preparou um lugar para nós. Ele nos preparou. Vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar vocês lugar. Nós somos as moradas de Deus. Então essa cidade é a casa de Deus. Vou ler de novo o verso 19 de Gênesis 28. E o lugar, cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Nós somos essa cidade, a casa de Deus. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus. Pedro, não foi carne e sangue que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu, a rocha, a pedra de esquina, a pedra ungida, eu edificarei a minha igreja, aleluia, e as portas do mundo dos mortos não prevalecerão contra ela. Você vai receber, juntamente com Abraão, Isaque e Jacó, todos os justos, a recompensa definitiva, a coroa da vida. O melhor vinho está no final. Então você tem que permanecer fiel a mim, obedecendo aos meus mandamentos, para que você possa receber essa descendência e os frutos dessa descendência, os dízimos desta descendência, para que você possa retribuir para mim como oferta agradável. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo das primícias, que somos nós, a igreja, no milênio, na volta de Jesus. Então, meus irmãos, isso aqui foi apenas um resumo. Nas próximas gravações, nós vamos meditar mais acerca dessa porção de João capítulo 1, verso 47, até João capítulo 2, verso 12. E eu peço graça ao Senhor para que Ele possa fazer com que nós possamos entender. Se você não acompanhar a série daqui para frente, ou melhor dizendo, mais no futuro, ou não quer acompanhar o que foi gravado antes, pelo menos acompanhe essas 3, 4 partes dessa porção de João capítulo 1, verso 47, até João 2, verso 12. Porque se vocês não juntarem essas partes, vocês vão perder muitas revelações. Tá bom, queridos? Então, coisas grandiosas vão acontecer. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima gravação.